Bom dia, gente! Começando aqui nossa live de hoje. Bom dia! Começando aqui, hoje a gente vai falar de um tema bem que eu tenho estudado nesse último ano, justamente para trazer esse resgate também dentro da nossa prática médica, mas para a nossa prática como um todo, que é o resgate de Hipócrates, né, dos conhecimentos hipocráticos. Os projetos, assim, né, que eu trago, todos eles eu busco resgatar essa essência da arte de curar. Então, eu sou a Patrícia Sanguita, sou médica, mentora de médicas e ajudo a resgatar o amor pela medicina através de um consultório autêntico, que é um consultório com alma, digamos assim, né? Então, eu também sou médica, também atendo, né, como uma médica, poderia dizer uma clínica ampliada, uma clínica que olha o todo, principalmente na parte de saúde mental. E hoje nessa live a gente vai falar um pouquinho sobre esse resgate, né, da medicina de Hipócrates e o que a gente pode trazer. Vou ver o que vai fluir aqui dessa conversa, tá, gente? Porque é uma conversa que eu tô trazendo pela primeira vez, assim, completamente fora dos cursos, né? Então vamos ver o que vai fluir, tá bom? Quem foi Hipócrates, né, gente? Dizem por aí, tem uma carta, né, que é tá dentro dos textos hipocráticos. Na verdade, os textos hipocráticos, alguns geram bastante dúvida, porque não se sabe exatamente se foi ele que escreveu. Então, existe uma grande pesquisa que mostra alguns que realmente não são deles, e alguns que são de médicos até anteriores a ele, e outros que são dele, de Hipócrates mesmo. Então, dentro de um dos textos, que é um texto escrito por outro médico, que trouxe essa questão falando de Hipócrates, o que ele fala? Fala que ele era um enviado divino, porque ele era descendente de Asclépio. Asclépio é o grande médico, né? O arquétipo do médico na Grécia. Então, segundo eles, Hipócrates era descendente de Asclépio, dotado de dons divinos. Mas, apesar disso, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do dom divino aqui, né? Como que é conduzido isso nesse momento. Caiu um negócio meu aqui. Então, segundo eles, Asclépio era Hipócrates era dotado de dons divinos. Ele também era descendente por parte de mãe de Herades, algo assim, né? Que são grandes filósofos, né, da Grécia Antiga. Então, a gente tem de um lado Hipócrates vindo de Asclépio, né? Então, décima geração de Asclépio, e de outro lado vindo dessa questão de Heracles, né? Heracles. Então ele tinha ali, segundo conta esses textos, ele já tinha uma pegada com o divino, né? E, enfim. Mas foi justamente isso que Hipócrates trouxe de diferente. Ele foi realmente um reformador da arte de curar, a arte médica dentro da Grécia Antiga, mas ainda assim um reformador que tem uma prática médica muito diferente daquela que a gente faz hoje. E aí eu sempre faço a pergunta, né, gente? A gente fica só falando o juramento de Hipócrates sem nem estudar o que é a medicina hipocrática, sem nem trazer isso para a nossa proposta, né, de atendimento, para a nossa proposta de trabalho. Então, eu gosto de estudar, ir lá e revirar o que a gente pode trazer de melhor. Então, Hipócrates já foi um grande reformador, porque o que acontece? A medicina pré-hipocrática, a medicina grega pré-hipocrática, ela se assemelhava muito, ela já era diferente, ela já tinha essa busca, mas ela ainda trazia muitas semelhanças com a medicina egípcia e babilônica. A medicina egípcia e a medicina babilônica, elas tinham muito uma pauta, eram o sacerdote e o médico, eram a mesma pessoa, então tinha muito misticismo junto, né? Todo o processo místico, assim, que era trazido forte junto com... O médico realmente era um sacerdote, realmente era um que a gente chama hoje, né? A gente fala, a medicina não é sacerdócio, mas naquela época, sim, o médico era um sacerdote, sim, a medicina era um sacerdócio, sim, né? Então, a era pré-hipocrática, assim, bem nesse processo mesmo de trazer essa junção. Então, o médico, ele vinha desse lugar divino, ele tinha que passar por um processo iniciático para poder acessar realmente o trabalho com a arte de curar.
E Hipócrates e tinha uma percepção da natureza que era a seguinte, diferente da percepção physis. A percepção da natureza na época pré-hipocrática era uma percepção mais de que eu estou dentro da natureza e eu observo a natureza de um lugar de dentro. Eu não me separo, eu não me dissocio. Então, quando eu estudo a natureza, eu estudo ela de um lugar que eu pertenço a ela. Quando Hipócrates chegou, e também alguns movimentos pré-hipocráticos já, a medicina grega, ela instaurou um negócio que veio da filosofia, que era um pouco diferente, que é eu me separo da natureza para observar a natureza e então estudá-la. Então Hipócrates ele fez esse movimento muito racional, ele é um dos responsáveis mesmo por quebrar essa hegemonia de olhar para a medicina como esse processo iniciático, né, como essa questão que vinha lá do Egito. Tanto é que Hipócrates se negou a fazer os estágios que tinha que fazer obrigatórios no Egito. Ele se negou aí, e aí ele realmente instituiu uma nova percepção, uma percepção mais racional, mais physis, né, do processo de saúde e doença. E essa percepção mais racional é digamos, é uma das coisas que foi a grande mudança da medicina hipocrática, sabe? Assim, em relação às medicinas pré-hipocráticas, foi essa questão de... E o que eu acho, gente, assim, que tudo é um equilíbrio. Vocês vão ver que Hipócrates traz bastante esse equilíbrio. Ter a observação racional da natureza não significa que a medicina hipocrática ela não tinha uma observação de um olhar para o todo. Muito pelo contrário, para Hipócrates, a doença era uma como é que eu vou dizer? Eu não estou lembrando a palavra exata dele aqui, não estou querendo fugir da riqueza da palavra, mas a doença era uma manifestação de um desequilíbrio do espírito. Era isso. Então, a gente não está falando que a medicina hipocrática racional, ela se desvencilhou de um olhar de que somos seres integrais, né? Seres físicos, mentais, espirituais, emocionais. Então, essa era uma das grandes riquezas da medicina hipocrática. Ao mesmo tempo que ela fez um movimento de se libertar do misticismo, né, que vinha das eras pré-hipocráticas, ela também fez um movimento de se associar à filosofia. Então, o processo da filosofia ali entrava como um caminho muito único, assim, né? Tanto é que o Hipócrates fala que todo bom médico precisa ter as mesmas características de um bom filósofo, né? Uma delas, principalmente, a arte de querer aprender novas coisas, de querer descobrir e investigar se aquilo é a verdade, não tomar tudo como uma grande verdade. Eu vou falar aqui pra vocês, a gente veio de uma formação em que a gente tomou tudo como grandes verdades, não é verdade? Não é isso? Então, uma das grandes questões que Hipócrates traz para nós, que é questione tudo, pergunte tudo, olhe tudo com um olhar de investigador, de filósofo. Questione se aquilo ali realmente está certo ou errado, ou está dentro daquilo que é a arte de curar. Nós não, a gente recebeu hoje, a gente recebe na nossa formação médica vários protocolos e a gente nem sequer questiona. Se a gente questiona, a gente é chamado de, né, a gente é mal visto, mas a gente nem questiona algo tão interessante, algo tão importante, que foi um dos primeiros pilares da medicina hipocrática, era ser um questionador. Assim como um bom filósofo, o médico sempre tem que ser um bom questionador, um bom investigador. Então, isso é uma das coisas que a gente meio que se perdeu. A gente não faz questionamentos. Quando a gente faz, a gente olha de uma forma diferente, que foi o que aconteceu comigo e é o que acontece com vocês também. Quando a gente questiona e fala, peraí, isso aqui tá certo, esse é o caminho, a gente faz isso e isso se transforma dentro da gente, isso faz com que a gente olhe de um outro lugar. Então, a medicina hipocrática, ela trouxe muito isso, esse questionamento. Ele questionou aquilo que era instituído como verdade, que era uma medicina mais mística, né? Como eu falei para vocês. Então, assim, não estou falando que uma coisa é errada, outra coisa é certa, eu só estou trazendo pilares mesmo para a gente trabalhar em cima disso, né? Então, o Hipócrates trazia muito essa questão da filosofia e da medicina andarem juntas. Então, uma das coisas que eu vejo que a gente se perdeu hoje, engraçado que eu tive essa conversa com uma pessoa que depois foi ser minha aluna, mas na época a gente estava desenvolvendo isso juntos numa clínica há 4 anos atrás. E aí ela me disse assim, eu acho que a gente vai fazer um caminho meio que... É como se agora a gente fosse pegar todas as especialidades e linkar com alguma filosofia novamente. Então eu vejo que a medicina está carente de filosofia. A gente perdeu
a gente perdeu uma cosmovisão. A gente tem uma cosmovisão, né, que é um jeito de ver a medicina, que é um jeito mais científico, mais catedrático, mais focado só no corpo, mas a gente a gente perdeu a parte filosófica do processo. Por exemplo, a medicina tradicional chinesa e a medicina indiana, ayurvédica, o que elas têm em comum? Elas têm uma... Como é que eu vou dizer? Elas têm o que a medicina indiana e a medicina hipocrática elas têm em comum? Elas têm principalmente uma cosmovisão filosófica. Então, a medicina indiana, ela tem ali toda a base da sua filosofia nos Vedas e tal. A medicina chinesa, ela tem toda a sua filosofia, né, em Confúcio, lá na filosofia da China mesmo, né? Tanto é que foi muito interessante esses dias, a gente estava... Segunda-feira, a gente estava... Né, foi o encontro das alunas, e uma das alunas trouxe... ela fez uma citação do livro do Imperador Amarelo chinês e como aquilo era pertinente até hoje. Ela estava falando sobre menopausa. E aí ela trouxe isso de uma forma muito pertinente, que já aparecia no livro amarelo do Imperador Chinês, né? Que é a base filosófica da medicina tradicional chinesa. Então, a gente não tem uma base filosófica, a gente perdeu essa base porque a gente se perdeu em tudo, né? Eu não estou falando que isso é ruim, não, eu acho que isso foi bom, porque a medicina convencional contemporânea, ela trouxe muitos recursos de cura, de saúde, né, de tudo isso, coisas que a nossa medicina meio que, só a medicina, por exemplo, medicina tradicional chinesa e medicina indiana, elas precisavam da medicina convencional para aquilo que elas não deram conta. Então, isso é muito importante a gente saber, né? Só que o problema é que a medicina convencional ela veio para cobrir uma lacuna de algo que a gente não deu conta lá atrás, mas não significa que ela é a única e a única verdade. Então, o que o Hipócrates fez foi quebrar isso também daquela única verdade que existia na época e dizer várias coisas. E uma delas era a questão da filosofia. Então, tem algumas coisas de Hipócrates que são muito diversas do que a gente vive hoje. Por exemplo, ele trabalhava com a teoria dos 4 humores. Quem estuda hoje, tipo eu estudo antroposofia, a gente olha um pouco para os 4 humores, que tem a ver com os 4 temperamentos, e que é bem interessante também, que foi um conhecimento muito antigo médico, dos médicos, né, antigos, vocês devem ter estudado isso nas aulas de história médica e nem se importado, porque geralmente a gente não dá importância até olhar para a nossa própria medicina e questionar e falar, nossa, mas espera aí, né? Será que tinha um outro caminho? Será que tem outros conhecimentos que se perderam? Então, como eu falei, um dos principais postulados de Hipócrates era o fato de que todo bom médico tem que ter as características de um bom filósofo, que é a arte de fazer perguntas, né, de questionar, de olhar para aquilo e não concordar de cara, né? A gente concorda com tudo, a gente recebe as coisas prontas e a gente muitas vezes nem questiona durante a nossa formação. Esse é um dos pontos que é praticamente contrário à medicina hipocrática, porque esse olhar de não questionar, né? Então, um dos pontos principais que a gente precisa resgatar, eu percebo, é a filosofia. Alguma filosofia que eu não sei exatamente como que a gente resgataria, porque talvez a gente não se identifique mais com a filosofia, isso, com aquilo outro, mas entende que a gente precisa resgatar preceitos humanos, assim, não só preceitos biológicos, biomédicos, que a gente tem hoje o modelo biomédico. O modelo biomédico é um dos pilares de uma medicina integral, ele não é o único caminho. Então, a gente precisa olhar para isso como um resgate, entende? Tem uma frase aqui, né, dos textos hipocráticos, que eu acho que ela resume bem uma coisa, aquilo que a gente está. Então, Hipócrates tem muito essa questão da teoria dos 4 humores, que são os 4 temperamentos e tal, e não necessariamente a gente olha para isso dessa forma hoje, apesar de que eu gosto muito de olhar, né, eu tenho muito isso. Eu já olhava para isso antes da minha pegada mais antroposófica, depois veio forte, que é olhar para os 4 elementos, que se a gente... Como que estão o equilíbrio dos 4 elementos do nosso corpo? Hipócrates trabalhava com isso, então, tipo, tem mais terra, tem mais água, tem mais fogo, tem mais ar, né? O 5º elemento, que é o éter, que é o espírito. O fogo é o espírito, na verdade, o éter é a junção de todos, né? Isso também eu aprendi, gente, nem foi na medicina hipocrática, eu aprendi na medicina, quando eu estudei Kundalini Yoga. Isso era um dos preceitos da Ayurveda que a Kundalini Yoga trouxe para dentro dos nossos conhecimentos. Então, essa questão dos 4 elementos, ela aparece em todas as filosofias antigas.
Dentro da medicina tradicional chinesa ainda aparece a madeira, né? Como um elemento à parte, assim. Então, olha só, a nossa medicina tradicional, convencional, contemporânea, ela não olha para os elementos da natureza, do qual nós somos formados, né? A gente tem 70% do nosso corpo de água, a gente tem vários minerais, nós somos feitos de vários... Quando a gente volta para a Terra, quando a gente morre e volta para a Terra absorve nosso corpo, pega aquilo que é um mineral, por exemplo, tinha aqui, sei lá, cálcio, ferro e tal, aquilo volta para a terra, aquilo vai para uma planta e vai voltar para uma pessoa. Olha quanto é doido o ciclo da vida e a gente não olha para ele, né? A gente não, por que a gente não olha para ele? Sendo que sim, nós somos feitos de terra, nossos minerais e tudo vão voltar para a terra. E ao mesmo tempo, nós também somos feitos de água, nosso corpo é pura água, né? As reações de vida, elas começaram na água. Então, quando a gente estuda biologia, né, lá atrás, onde começou a vida? A vida não começou no mar? Então, as reações de vida começaram na água. A gente tem o ar, quando a gente inspira e expira. O que entra, né? O que circula ali? O CO2, o gás carbônico, circula no nosso sangue. Por isso que as pessoas de elemento ar são temperamento sanguíneo. O sanguíneo circula ali. O que circula ali? Ar. Isso volta para a natureza. Então, a gente inspira e expira, tem contato com o elemento ar. E o fogo é o elemento espiritual. O fogo é a chama, né? Tem toda a filosofia lá na mitologia grega de Prometeu, né? O Prometeu Prometeu era um titã que roubou do cara lá, gente. Roubou de Zeus o fogo e deu fogo aos humanos, e os humanos então ganharam a vida, ganharam o espírito, né? Porque até então eles eram seres sem espírito, e aí eles ganharam o espírito. Prometeu foi muito punido por isso, mas então o fogo, ele é o espírito. Então, se você for ver filosofias que nunca conversaram, porque naquela época não tinha internet, cada uma num canto do mundo, fala a mesma coisa, entendeu? Então, as bases da filosofia hipocrática, ela tem muito da filosofia tradicional, da filosofia que sustenta a medicina ayurvédica e da filosofia que sustenta a medicina tradicional chinesa. Parece tudo muito diferente, mas quando você mergulha um pouquinho mais, você vê que faz sentido e que são parecidas. Então, talvez foram esses questionamentos que foram abrindo um pouco os meus olhos. Por que a nossa medicina é a única verdade? De onde ela vem, né? De onde ela vem? Então, tem uma outra frase que eu gosto muito, que ela não é de Hipócrates, mas ela fala que a gente faz o juramento hipocrático, mas a gente trai Hipócrates com Galeno, né? E aí vem já, né, todo esse conhecimento mesmo, porque a gente tinha ali na antiga Grécia a medicina hipocrática, então Hipócrates se tornou uma grande referência quando ele fez essa junção da filosofia com a arte de curar, quando ele trouxe esses elementos, quando ele se desvinculou do misticismo e passou a estudar de uma forma que ele estudava a physis. O que é physis? É a natureza do todo, a natureza de tudo. Então, a physis é a natureza do todo. Tudo que existe é physis. E o physis, o físico, é aquele que estuda a natureza. O physis, o antigo médico, ele estudava desde astronomia, astrologia, até, né, biologia, o modelo biomédico daquela época de forma rudimentar. Então, Hipócrates, ele trouxe muito esse conceito do physis, que é esse físico que estuda a natureza do todo. Então a gente perdeu isso da característica do physis. O que a gente fez? Cada um estuda um pedacinho, e isso é medicina galênica. A medicina, tinham duas escolas que competiam ali na antiga Grécia, e uma delas, um dos grandes médicos foi Hipócrates, e o outro grande médico foi Galeno. Mas eles tinham percepções muito diversas. Galeno tinha uma percepção muito mais materialista e muito mais de cortar, conhecer cada parte para depois entender o todo. Hipócrates era conhecer o todo para cuidar de cada parte. Então, a gente veio da medicina, a gente faz o juramento hipocrático, mas a gente pratica a medicina galênica, porque ela foi uma medicina que ficou mais fácil de fluir ali, né, principalmente depois do período medieval. Então, a gente juntou muito com o mecanicismo e a gente pratica a medicina galênica, que é essa medicina dos pedaços, né. Então, tá tudo certo, eu só tô falando que a gente pratica a medicina dos pedaços, não é verdade? Cada um de nós olha um pedaço, eu olho um pedaço tal, você olha tal pedaço, você olha tal pedaço, enfim. E aí, não tá, é ruim? Não. Tá tudo certo, gente. Quando a gente precisa de um especialista, eu tenho um problema cardíaco, vou ao cardiologista, é uma bênção. Mas,
E se a gente fizesse esse caminho de volta para casa, se esse cardiologista ele também olhasse para mim como um todo, né? Então é isso que eu tenho buscado e tenho visto as minhas alunas fazerem. Eu sou uma cardiologista, mas eu olho você de um lugar por inteiro. Eu sou uma dermato, mas eu olho você de um lugar por inteiro. Então, isso aí é a busca do resgate de Hipócrates. Então, Hipócrates, ele tinha esse olhar da natureza, do todo, da medicina e da filosofia fazerem essa junção. Ele traz muito, né, tem aquela frase mais conhecida de Hipócrates, é que seu alimento seja a sua cura, enfim, eu esqueci a frase, mas é a frase que fala sobre alimentação. Então, Hipócrates traz muito a cura pela natureza, a cura pela mudança e reformulação de hábitos. Tem uma outra frase aqui dele que eu gosto muito, que existe a doença, o doente e a arte de curar. Existe o doente, existe o médico, a doença e a arte de curar. A arte de curar, desculpa, não é isso. Existe a doença, existe o médico, existe a arte de curar e existe as doenças. Ele fala, difere a doença das doenças. As doenças, o médico, eles exercem a arte para curar a doença. Então, as doenças e o médico são necessários para que se cure a doença. A doença é diferente das doenças, né? Eu fiquei pensando nisso e aí vi o quanto isso tem a ver com a questão da doença ser do espírito mesmo, como ele coloca, né? A doença é um desequilíbrio do espírito e aí isso se reflete nas doenças que surgem no nosso corpo. Então essa é a principal base da filosofia hipocrática, que seu remédio seja seu alimento. As doenças, elas são para curar a doença, que é esse desequilíbrio do ser, né? E a filosofia e a medicina não deviam nunca ter se divorciado. Então, são pilares, assim, muito, muito importantes da filosofia hipocrática que a gente devia, da medicina hipocrática que a gente devia muito resgatar para a nossa arte médica, né? Assim, na verdade, a gente resgata, né? Eu resgato, as minhas alunas resgatam, que é você olhar realmente para esse lugar, associar esses conhecimentos, trazer esse olhar para o corpo, mas também para o todo. Essa é a arte de curar dos médicos antigos, é aquilo que a gente está buscando no fundo, não é isso? Bom, então eu trouxe um pouquinho, eu não vou fazer umas lives muito demoradas, né? Trouxe um pouquinho aqui de Hipócrates. Quero dizer para vocês que a gente está com as vagas do programa Consultório Autêntico, que dentro dele contém essa essência da medicina hipocrática. A gente tem bônus, inclusive, falando só sobre isso, e as vagas estão abertas até amanhã, viu, gente? Então, quem quer fazer, realmente faça isso. E as pessoas têm me perguntado quando é a próxima turma. Gente, tem tantas ebulições acontecendo aqui dentro de mim que eu não sei nem dizer isso pra vocês. Quando é a próxima turma? O que vai ser? Pode ser daqui um mês. Pode ser que seja daqui, sei lá, 2 anos, entendeu? Ou pode ser que não seja nunca mais. Tô brincando, mas não sei exatamente como que vai se desenhar esses próximos passos. Agora eu tenho uma turma de alunas que já estão se formando e a partir da semana que vem a gente começa esse trabalho intensivo juntas. Então, quem quer vir, né, eu sugiro que venha, porque a gente está começando o ano, dá muito tempo de ir se ajustando, se organizando para fazer até o fim do ano uma transformação mesmo na sua própria arte de curar, né? Tá bom? Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Até mais, então.